Alô pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Pessoal, eu vou fazer um vídeo agora, claro, né? Eu tô fazendo esse vídeo explicando pra vocês se Deus ele perdoa a gente. Se tem alguma forma de Deus não perdoar a gente de alguma coisa. Porque eu postei um vídeo aqui no Face, no Face, de uma mulher que Deus rejeitou, entendeu? Que ela blasfemou pelo Espírito Santo. Então, eu pesquisei na Bíblia, que é um testemunho. Então, biblicamente, a gente tem que provar biblicamente para saber se Deus ele realmente rejeita as pessoas e joga no inferno até quando eles se arrependem, né? E o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu juntei uns versículos aqui, de algumas partes da Bíblia, para explicar para vocês melhor. Que se você conseguir se arrepender, quem sabe Deus te perdoa, não é verdade? Mas eu já ouvi testemunhos que um irmão foi orar por alguém e Deus mandou não orar por essa pessoa, que é um juízo. Então Deus ele tem a vontade dele. Ele, se ele quiser, ele joga uma pessoa no inferno. Mas ele é misericordioso e piedoso. Coisa que naquele vídeo de testemunho pareceu que Deus era ruim e Deus não era ruim. Que realmente a mulher estava pedindo misericórdia, não é verdade? Então, todo testemunho que você encontra na internet, você tem que avaliar pela Bíblia para ver se é verdade, entendeu? Então, eu fui juntar mais uns versículos bíblicos, sabe? E o primeiro que eu vou ler, mano, é na parte de estudo, mas tem a parte aqui normal. Fica em Mateus 12:31. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou ler a parte de estudo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua. Você tem que rejeitá-lo continuamente, rejeitando a voz do Espírito Santo, que é mencionado na Bíblia. Tipo, quando o pastor prega, alguém fala para você, você rejeita, e aquela rejeição que você fez é uma rejeição da palavra de Deus, você vai rejeitando sempre aquilo, tem que ser contínuo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado. Aquele que rejeita a voz do Espírito e se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão, o Espírito Santo. Se você rejeitar a voz do Espírito Santo, você não vai, ele se afastar de você, ele não vai conseguir mais te convencer a não pecar ou a se arrepender. Os passos que levam à blasfêmia contra o Espírito. Entristecer o Espírito, se isso for contínuo, levará a resistência ao Espírito. Resistir ao Espírito leva ao apagamento do Espírito dentro da pessoa, a chama do Evangelho, o amor de Deus em você. Apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração, o que aconteceu com o Faraó, sabe? Ele não tinha um Espírito, né? Alguns dizem, Deus endureceu o coração de Faraó. Não. Deus endureceu com o princípio. Ele rejeitou Deus. Ele não acreditou em Deus, mas ele endureceu o coração dele. Não porque Deus queria jogar no inferno. Endureceu porque ele rejeitou Deus. Entendeu? A palavra Espírito leva ao endurecimento do coração. O endurecimento do coração leva a uma mente réproba e depravada, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Muita gente acha que coisas ruins parecem boas e coisas boas parecem ruins. Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade que somente Deus conhece, o Espírito já não contenderá para levar aquela pessoa ao arrependimento. Se o Espírito Santo sai de dentro de você, do teu coração, ele não consegue mais te convencer que você está errada. Assim você não consegue se arrepender. Se você não consegue se arrepender, você morre no seu pecado, certo? Quanto àqueles que se preocupam pensando que já cometeram um pecado imperdoável,
A sua disposição de se arrependerem e quererem o perdão é evidência de que não cometeram um tal pecado imperdoável. Primeiro, nunca fale com a sua boca e rejeite o Espírito Santo com a sua boca verbalmente. Porque tem pessoa que não precisa rejeitar falando verbalmente. Rejeita negando tudo que a palavra de Deus fala. Isso já é rejeitar o Espírito Santo. Só tem que ser contínuo para você começar a piorar. Mas está falando aqui que se você se preocupa achando que você cometeu um pecado imperdoável e fica preocupado com isso, quer dizer, é evidente que não cometeu o tal pecado imperdoável. Então, se você está preocupado achando que rejeitou o Espírito Santo, o que é perdão, é porque realmente você não pecou, entendeu? Mas não é bom você confessar com sua boca contra ele não, tá? E assim, agora eu vou aqui, ó, a apostasia pessoal, uma parte de estudo, que é a página 1903. Aqui, peraí. 1903. Tem outros versículos, o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Vou tentar ser rapidinho, tá, gente? A apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento. Ah, meu Deus, tem que ler isso aqui tudo? Rejeição, resistência, cruz se extingue, seu templo é profanado, finalmente te afasta daquele que antes era crente. Se a apostasia continua sem refreio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto em que não seja possível um recomeço. Isto é, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que deliberada e continuamente endurece seu coração para não atender a voz do Espírito Santo, continua a pecar intencionalmente e se recusa a arrepender-se, voltar para Deus, pode chegar a um ponto sem retorno em que não há mais possibilidade de arrependimento e salvação. Tem gente que rejeita tanto o Espírito Santo que ele sai de você e você nunca mais consegue se arrepender, entendeu? O negócio é você se arrepender, entendeu, irmão? Atender a voz do Espírito Santo. Então, você pode rejeitar tanto ele que não consegue mais perdão, porque você não consegue mais se arrepender. Esse ponto de onde não há retorno não se pode definir de antemão. Logo, a única salvaguarda contra o perigo de apostasia extrema está na demonstração do Espírito. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo faz você se arrepender, entendeu? Por isso você não pode rejeitá-lo. Tá bom, irmão? Aqui, ó. Quem sinceramente preocupa-se com a sua condição espiritual e sente no seu coração o desejo de voltar-se arrependido para Deus, tem nisso uma clara evidência de que não cometeu a apostasia imperdoável. As Escrituras afirmam com clareza que Deus não quer que ninguém pereça e declara que Deus receberá todos os que já desfrutaram da graça salvadora, se arrependidos voltarem para Ele. Arrependimento, irmão, arrependimento. Nós podemos ser perdoados, mesmo que pequemos muito. Você só consegue se arrepender pelo Espírito Santo, entendeu? Eu vou mencionar mais versículos bíblicos provando isso, tá, gente? Efésios 4, eu lembrei aqui. Demora, gente, demora. Eu tenho que ir de cada vez, entendeu? Pra preencher aqui o espaço, tá? Aqui. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estejais selados para o dia da redenção, tá? Vou ler a parte disso tudo que explica. O Espírito Santo que habita no crente é uma pessoa que pode sentir intensa mágoa ou tristeza, assim como o próprio Jesus sentia quando chorou por causa de Jerusalém e em outras ocasiões. O crente causa tristeza ou pesar ao Espírito Santo quando não dá importância à sua presença, voz ou direção. Entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo
Isso, por sua vez, leva a extingui-lo e finalmente a fazer agravo ao Espírito Santo da graça. Esta última ação pode ser identificada como a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há perdão. Lembrando que, se tu se arrepender, se tu achar que cometeu um pecado imperdoável, é porque ainda tem perdão para você, entendeu? Mas tem gente que não consegue entender isso, tem gente que não aceita de jeito nenhum que tem que se arrepender que pecou. Aí é que tá o problema, entendeu? Não existe, praticamente, é muito difícil, casos muito raros, uma pessoa se arrepender e Deus jogar no inferno, como foi no vídeo anterior que eu botei ali da feiticeira que foi rejeitada. Mas como esses testemunhos assim são complicados, né? De eu rejeitar jogar no inferno, fica parecendo que Deus é ruim. E Deus não é ruim. Só basta você se arrepender, entendeu? Aceitá-lo e se arrepender dos seus pecados e não cometê-los toda hora e fazer palhaçada, entendeu? Eu vou ver um último versículo aqui em Romanos 1:24, eu acho. Eu vi ele agora há pouco. Tá, irmão? Rapidinho, já acabou o vídeo. Esse aqui, ele é um versículo que Deus entrega a sociedade ao homossexualismo. Quer dizer que ele está rejeitando a sociedade, entendeu? Um sinal evidente de Deus ter abandonado qualquer sociedade ou povo é que tais pessoas tornaram-se obcecadas pela imoralidade e perversão sexuais. Quando ele abandona uma sociedade, ele entrega à sociedade a imoralidade e perversão sexual. A expressão também Deus os entregou. A imundícia significa que Deus abandonou essas pessoas às concupiscências mais baixas. A palavra concupiscência neste versículo denota que uma paixão desenfreada por prazeres sexuais proibidos. As 3 etapas do abandono por Deus, a impureza são: ele entrega as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos que degradam o corpo. Quando Deus rejeita, ele te entrega a prazeres ilícitos. Está te rejeitando, vai para lá. Mas no final da parte do estudo aqui explica que ele te rejeita e ele piora a tua situação para te trazer juízo. Mas se você se arrepender, você consegue voltar para ele. Mas muitas vezes, muita gente não consegue, entendeu? Mas ele faz isso de propósito para que você se arrependa logo, entendeu? Vou continuar lendo. As 3 etapas do amor por Deus é a impureza. Ele entrega as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos de que degradam o corpo. Ele as entrega às paixões homossexuais ou lésbicas, vergonhosas. A seguir, ele as entrega a um sentimento perverso. Sua mente justifica as suas ações iníquas. Justificativa para fazer o que é errado. Iníquas. E pensam continuamente no mal e nos prazeres dos pecados sexuais. Essas 3 etapas ocorrem entre todos os que rejeitam a verdade da revelação divina, que buscam o prazer na iniquidade, extinguindo o Espírito Santo. E te joga fora, mas se tu se arrepender, ele te aceita. A revelação divina é que buscam o prazer da iniquidade. Deus tem dois propósitos ao abandonar os iníquos ao pecado: permitir que o pecado e suas consequências se acelerem como parte do seu juízo sobre eles. Segundo, elevá-los a reconhecer a sua necessidade da salvação. Então, irmão, aquele testemunho que você viu, se é verdade, ele é raro. Porque qualquer pecado que você cometer, você pode adquirir perdão. Então você tem que se arrepender. Mas lembrando que quem rejeita o Espírito Santo não tem perdão, não. Entendeu? Mas todos os versículos que eu li aqui é aquela rejeição contínua, sabe? Não é bom você confessar com a sua boca em lugar nenhum, nem você perseguir a igreja correta nenhuma. Aquele testemunho de uma igreja correta do passado, tá? Na época do passado as coisas eram mais corretas. Hoje em dia a igreja tá suja, tá vindo juízo sobre a igreja. Entendeu? Então é difícil encontrar uma igreja correta. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que você não tem que perseguir a igreja, você tem que condenar o pecado. O que eu estou querendo dizer é o quê? Que se você rejeita o Espírito Santo,
com ações, você tem perdão se você se arrepende. E outra coisa, não rejeita com a sua boca em lugar nenhum, nem publicamente, nem para ninguém. Senão ele mesmo te rejeita. Porque se não tem perdão, é porque não tem perdão. Mas eu li aqui um negócio. Se você fica preocupado achando que cometeu um pecado perdoável que é perdão, é porque você realmente não pecou. Eu li aqui, entendeu? Então, irmão, cuidado com esse pecado, entendeu? Você pode receber perdão, mesmo que você pode receber perdão, mas na Bíblia fala que não tem perdão. Então, aquele testemunho é bem pesado, entendeu? Mas é uma explicação bíblica que eu passei para vocês aqui. Que você tem perdão se você se arrepende, mas não é perdoável. Bom, você pode se arrepender, mas não é perdoável. Então, tem chance de Deus te jogar fora. Mas você tem que se arrepender. Entendeu? Agora, se você se arrepender e Deus te jogar fora, é isso que eu vim provar aqui. Que Deus ele não é impiedoso, entendeu? Se você somente se arrepender, Deus ele te aceita, tá bom, irmão? E é isso, tá, irmãos? Deus não é ruim, Deus não é mau. Se você clamar por misericórdia, ele te atende. Mas é muito perigoso você perseguir uma igreja pesadamente, uma igreja correta, e rejeitar o Espírito Santo mesmo, depois de você ter recebido. Mas tem mais um versículo que eu quero que vocês leiam, rapidinho. Tá, irmão? Vou ser mais rapidinho agora, tá? É o último. Comenta aqui uma coisa que é impossível de receber perdão. Só o último que eu lembrei agora, tá? Hebreus 6. Aqui. Porque é impossível em que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados pelo arrependimento. Olha o que está falando, eu já peguei sobre isso, já escrevi isso em algum lugar. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Está falando, explicando aqui que é impossível você receber o dom do Espírito Santo e rejeitá-lo e receber arrependimento. Quer dizer que aquele versículo pode ser verdadeiro, sim, entendeu? Mas Deus não é ruim, Deus não é palhaço dos outros. Se ele falar que não tem perdão, é porque não tem perdão. Você pode adquirir com arrependimento sincero, mas de repente Deus ele joga você no inferno direto, entendeu? Então aqui o capítulo 6, de 4 a 6, fala: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Então, aquele testemunho